Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para falar com você a respeito de situações difíceis, de problemas que surgem, que muitas vezes parece que não há saída para a gente, não há solução. Muitas pessoas entram em desespero, muitas pessoas desistem da vida, fazem coisas que não deveriam fazer. E algumas pessoas até que professam sua fé em Deus, quando chegam num momento como esse, elas se abalam e elas não sabem muito como agir, ou como eu disse, também desistem. Muitas pessoas se perguntam, se Deus é comigo, por que eu estou passando por esse problema? Se Deus me ama, por que Ele deixa eu passar por situações iguais a esta? Por que eu estou enfrentando uma doença como esta? Um problema na família como este? Ou um problema financeiro? Ou uma perseguição? Bom, primeiro eu quero dizer para você que em toda a Bíblia, Deus nunca falou que por seguir a Ele, nós não teríamos problemas, seríamos imunes a problemas e a dificuldades. Ao contrário, mesmo quando Jesus falava a respeito de se uma pessoa largar tudo e seguir a Ele, que ela teria ainda nessa vida 100 vezes mais aquilo que ela deixou, seja prosperidade, seja o que for, aquilo que ela deixou por causa dele, ele teria 100 vezes mais. Mesmo em situações assim, ele ressaltou que teria 100 vezes mais com perseguições. Então ele não enganou ninguém, ele disse que veriam problemas. Ainda que a pessoa fosse abençoada em muitas áreas, mas não tem como você viver num mundo como esse que nós vivemos e não ter problemas. Só que a Bíblia está recheada de histórias que mostram pessoas que tiveram problemas e como foi que eles agiram na hora do problema. Como foi que eles agiram na hora da doença. Nós temos Ezequias, nós temos Naamã, nós temos muitas outras pessoas. Como eles agiram, por exemplo, na hora de uma perseguição muito grande, que as pessoas queriam tirar a vida deles, extirpar eles da face da terra. Nós temos o caso de Esther, por exemplo, como foi que ela agiu. São várias as situações de perseguição, de problema, de lutas, de risco da própria vida, não só da pessoa, mas da família ou da nação inteira. Mas como que as pessoas agiram neste momento? Então o que a Bíblia mostra? A Bíblia mostra problemas reais, dificuldades reais, como o caso de Davi e Golias, situações aparentemente impossíveis, mas a Bíblia está cheia de demonstrações de histórias muito difíceis que foram vencidas por causa da fé e da confiança em Deus. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia não diz que nós não somos imunes a problemas, ela nos mostra como homens na Bíblia venceram problemas. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que a pessoa que confia em Deus, que vive com Deus, que vive na presença de Deus, etc., enfim, que anda com Deus aqui nesse mundo, o relacionamento que nós temos com Deus é pela fé. E tudo que nós precisamos e desejamos obter também é pela fé. Então, a Bíblia toda mostra e diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Não tem como agradar a Deus se não tivermos fé. Então, toda a Bíblia mostra que, mesmo neste mundo, nós vencemos doenças, problemas dos mais diversos, se colocarmos a nossa fé em ação. Se estivermos vivendo uma vida de fé. Em meio aos problemas, nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar, precisamos continuar confiando apesar das dificuldades. Então, todas as direções da Bíblia mostram que sim, nós teremos problemas, é normal ter problemas, é normal enfrentar grandes dificuldades nessa vida. Às vezes, situações do nada surgem, situações que parecem impossíveis de ser vencidas. Mas é nessa hora que a Bíblia mostra um monte de exemplos que a gente deve exercer a nossa fé e que exercendo a nossa fé nós podemos sim vencer. Em outras palavras, abrir os olhos para quem Deus é, abrir os olhos para a grandeza do poder de Deus. Eu estou numa chácara, tem um monte de passarinho fazendo bagunça aqui. Enfim, nosso relacionamento com Deus é inteiramente baseado em fé, baseado na confiança naquilo que Ele vai fazer por nós.
Os exemplos da Bíblia nos mostram como nós devemos exercer a nossa fé e que através da nossa fé nós venceremos. Ao invés de Deus dizer para você resolver teus problemas apenas sem você crer e dizer para você que tudo é fácil, Ele mostra nas Escrituras Sagradas, à maneira que você vai lendo, situações impossíveis, difíceis, que foram vencidas pela fé. É a maneira de Deus mostrar para você que se você crer, você vai vencer. Em outras palavras, como eu disse antes, precisamos abrir os olhos, abrir a mente para quem Deus é. Tem uma história na Bíblia que fala de inimigos muito fortes que vieram para prender o profeta Eliseu e o seu discípulo. Na verdade, para matá-los, porque tudo que eles planejavam contra o exército de Israel, o profeta Eliseu contava para o rei de Israel, porque Deus revelava para ele. Então ele queria matar esse profeta e enviou muitos soldados para lá, um exército, na verdade, para pegar o profeta e o seu discípulo. E quando foi já pela manhã, esses soldados estavam chegando lá, descendo das montanhas, e dava para ver do local onde o profeta estava junto com seu discípulo. Seu discípulo, ao sair para fora pela manhã, viu aquele exército inimigo, se apavorou e começou a gritar: homem de Deus, nós vamos morrer, porque fomos descobertos. O profeta Eliseu ouviu aquela gritaria, saiu e viu o que estava acontecendo e viu que realmente vinham soldados inimigos. Sabe qual foi a reação do profeta? Ele orou e falou: Deus, abre os olhos desse menino para que ele veja quem está conosco. Permita que ele veja aquilo que eu estou vendo. E a Bíblia diz que os olhos de Geazi, seu discípulo, se abriu e ele viu um exército enorme de soldados e carruagem de fogo, que era muito maior do que o exército inimigo que vinha contra eles, e aí ele se tranquilizou. Sabe qual é o nosso problema? Nós não sabemos o Deus que servimos. Nossos olhos espirituais não estão abertos para ver quem Deus é. Nós olhamos por problemas e vemos apenas problemas. Nós olhamos para as dificuldades e vemos apenas dificuldades. Olhamos para o diagnóstico do médico e vimos apenas um diagnóstico terrível para as nossas vidas. Uma condenação a uma doença fatal. Mas quando nós olhamos para Deus, nós vemos um grande exército lutando a nosso favor. Em Hebreus fala que os anjos de Deus são anjos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, nós temos miríades de anjos preparados para lutar em nosso favor. Então o que nós precisamos fazer? Colocar a nossa fé em ação, confiar na palavra, mesmo quando tudo parece obscuro, mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver e os nossos ouvidos não conseguem ouvir algo que possa trazer segurança para nós. Precisamos olhar para a palavra de Deus e saber que Deus está conosco. E a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E também diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Portanto, o meu desafio a todos vocês é: confie em Deus, alinhem tua vida à vontade de Deus, entreguem suas vidas a Ele e depois confiem nele. Na hora difícil, mesmo que dê medo, confie em Deus. Diga: tudo vai dar certo, tudo vai se resolver. Se Deus é por nós, quem será contra? Confia que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. E certamente você vai ser um vencedor. Segure-se na palavra, segure-se em Deus. Não importa o que você esteja passando, segure-se em Deus. Tudo vai ficar bem. Deus abençoe vocês, um abraço.